Bem, a paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais uma aula, né? É a lição 10. Primeiro vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai, soberano Deus está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, por podermos participar de mais uma lição. Em nome de Jesus, continua abençoando a nossa vida e a nossa família, Senhor. Vamos lá. A lição 10 fala sobre as conquistas ali no Reino do Sul, e vamos logo para a introdução para a gente não perder tempo. Os reinos do Sul, os inimigos. Nós temos ali, vocês acompanhando na lição aí, vocês podem ver que os inimigos ali, os reis sulitas de Jerusalém, né? Jerusalém, Hebron, Jarmut, Lax e Eglon. Nós notamos que a primeira introdução vai nos falar um pouquinho, né, sobre conquistas, as conquistas de Israel. E aí nesse ponto 1 vai falar sobre os reinos do sul, sobre os inimigos, quem eram eles. Nós notamos aqui que essas 5 aqui, cidades, Jerusalém, Hebron, Jarmut, Lax e Eglon, eles se juntaram, eles se reuniram forças. E nós vemos aqui no ponto 2 que Deus luta por Israel. Como? Eram muitos inimigos. Nós vemos que esses inimigos, a lição diz que eles queriam ir de ataque contra os gibeonitas, ao qual nós estudamos que os gibeonitas fizeram aliança com Israel. Eles pretendiam o que na estratégia deles? Destruir lá os gibeonitas, porque eram aliados de Israel, então eram mais pessoas para lutar junto com Israel. Eles pretendiam ir lá. Os gibeonitas pediram socorro a quem? Ao povo de Israel, a Josué. Josué, então, como tinha aquela aliança com aquele povo, foi ajudar aquele povo. E nós vemos aqui na lição que Deus luta por Israel. Deus luta por Israel como Ele luta por nós. E a estratégia de Deus não é a nossa estratégia. Deus manda o que? Chuva de granizo. Manda chuva de granizo que cai sobre aquele povo. A palavra diz que morre mais sobre pessoas, sobre aquela chuva de granizo, do que pela espada, né, dos guerreiros de Israel. Então muitas pessoas morreram com aquela chuva de granizo. Nós sabemos que quando chove granizo, ela pode ser de todo tamanho. A Bíblia não diz qual o tamanho das pedras que choviam do céu naquele momento. Podiam ser pequenas, podiam ser bem grandes. Enfim, foram muitos mortos pela chuva de granizo. O sol e a lua pararam. Irmãos, isso é sobrenatural demais. O sol e a lua pararam. O sol brilhou por quase o dia inteiro. Deus fez algo fantástico ali, algo sobrenatural mesmo. Nós vemos aqui, notamos que Deus usou isso para a vitória do povo de Israel. Assim como Ele usa de estratégias para nós, para a nossa vitória, algo sobrenatural. Vamos lá então continuar. Os homens maus, né? O terceiro aqui diz homens maus. Vamos falar um pouco sobre os pecados dos cananeus. Por que esse povo foi destruído, né? Nossa, eram bonzinhos? Não, eram maus. Os pecados cananeus eu citei aqui, não tem escrito aí na Bíblia, mas eu estou citando, de acordo com nossos estudos que a gente vai desenvolvendo. Então a gente vê os pecados dos cananeus: sacrifício de crianças, sacerdotisas se prostituem em forma de sacrifício e tantas outras coisas, né? Violências e mortes. Nós notamos que os reis, eles tinham poder, eles achavam que podiam fazer o que eles queriam e matavam. Por exemplo, eles não podiam ter uma mulher porque a mulher era casada. Lá tinham também suas leis. Lá matava o marido e pronto, aí tomava a mulher para si. Nesse modelo, daí para pior. Mas enfim, Deus chama ao arrependimento, mas as pessoas rejeitam. Os gibeonitas se arrependeram, fizeram aquela aliança com Deus, olha só. Mas, infelizmente, os outros
cidades, outros povos ali, não. Então, não se arrependeram e tiveram a consequência. Assim como Deus hoje chama as pessoas ao arrependimento e muitos não se arrependem. E enfim, acabam perdendo as suas vidas e indo para o abismo. Os reinos do norte. Lembrando, se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui embaixo. Eu quero que vocês coloquem perguntas, por favor. Os reinos do norte. Deus reúne os inimigos do norte. O historiador Joséfo diz que 300.000 eram da infantaria, 10.000 cavalos, 20.000 carros de guerra. Mas sabe o que Deus falou para o povo de Israel? Deus disse: não temas diante deles. Isso é forte. Nós notamos que os reinos do norte, a nossa lição já aqui passou sobre a vitória ali, a qual Deus parou o sol, a lua, mas nós vemos que aqui o reino do norte eram numerosos. E Deus diz: não temas. Assim como ele fala para nós, não temos diante das lutas, dos inimigos. Quais são os nossos inimigos hoje? Os demônios, né? As forças do mal. Eles são numerosos. Eles vêm com o pecado, com a mentira, vêm com a inveja, vêm com tantas coisas para tentar que nós abrimos a porta para que entre. Mas nós temos que estar vigilantes e estar alicerçados no Senhor. E o Senhor nos diz: não temos diante deles, porque o Senhor está conosco. Então nós vamos prosseguindo em nome do Senhor. Porque nossas armas não são carnais, como diz aqui no 2. As armas da nossa milícia não são carnais. Israel certamente usava espada, lanças, arcos, fundas e dardos, mas que eram armas até inferiores perante aqueles inimigos que eram tantos. Mas enfim, Deus deu vitória ao povo de Israel de modo sobrenatural. Muitos morreram à espada, os inimigos, mas muitos foram derrotados por algo sobrenatural que Deus ele fez. E foi uma longa guerra, a lição diz. Rei de Jerusalém se chamava Adoni-Bezeque. Nós notamos que na Bíblia, lá em Juízes, fala sobre Adoni-Bezeque. Esse é Adoni-Zedeque. Lá é um outro rei para a gente não se confundir. Mas aquele lá era o rei de Judá, esse daqui aliás, de lá não era rei de Judá não, lá era Judá venceu aquele rei lá que fazia algo terrível. Mas esse rei aqui também era terrível, Adoni-Zedeque. Ele junto com aquelas outras cidades eles juntavam forças para tentar destruir Israel. A guerra durou anos. Os historiadores dizem que uns dizem 5 anos, outros dizem que são 7 anos, mas enfim, a guerra foi longa. E aqui o terceiro tópico diz assim: conquistando o impossível. Um diz que Moisés é lembrado. Por que Moisés é lembrado? Moisés foi um grande homem de Deus, cheio da presença de Deus, que falava face a face, face a face a glória de Deus. E o 2 diz: o sol brilha sobre Gibeão. Os cananeus adoravam o sol e a lua. Isso é algo muito interessante, que Deus usa para o sol e a lua para mostrar para aquele povo que ele é Deus verdadeiro, que não é o sol que é um Deus, que é a lua que é um Deus, não. Assim como Deus fez no Egito, aquele povo, o povo do Egito foi ferido em cada parte da praga. Se você estudar, fizer um estudo sobre isso, eu tenho um estudo sobre isso, já falei sobre isso. Cada parte que o Egito foi ferido ali foi em seus deuses, cada um. E o terceiro diz: Josué fere 31 reis. 31 reis, irmãos. São 31 reis, ou seja, cada rei tinha seu exército. Não é pouca coisa, não.
Povo cananeu. O povo cananeu eram descendentes de Cã, filho de Noé. A gente tem vários estudos sobre isso também, sobre ali infelizmente ali o erro que foi cometido lá no passado, mas enfim, a lição aqui não fala muito sobre isso, mas fala que os cananeus eram descendentes de Cã. Em outro momento a gente pode falar somente sobre esse povo. Mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, eu quero que vocês coloquem perguntas aí pra gente esclarecer. Conclusão: dependência de Deus, dependência em Deus. Aquele povo conquistou. O povo conquistou as terras, foi conquistando aquilo que já era direito, porque a Canaã foi uma promessa de Deus para Abraão. Mas o tempo se passou e a terra não foi conquistada, foi perdida muita coisa. Então era necessário que o povo de Israel isse em frente e conquistasse, assim como o Senhor quer que nós conquistamos almas para o reino dele, quer que nós conquistamos vitórias. E Canaã, né, naquele tempo representava terrena, mas nesse tempo de hoje Canaã representa Canaã celestial, que é o céu. E diz a palavra do Senhor que o reino de Deus tem que ser tomado à força. Então, ou seja, nós temos que conquistar realmente o céu, né? O céu ele é tomado à força, como posso explicar para você essa palavra? É que nós temos que nos manter fiéis, mantermos salvos, mantermos na presença do Senhor, vencermos as nossas lutas aqui que não são carnais, mas espirituais. É isso que eu quero te dizer. Que a gente tem que se manter fiel para chegar na Canaã celestial. Então isso é totalmente o que? Dependência de Deus. Eu com a minha força não posso vencer, mas com a força de Deus em mim eu prossigo até o fim. Então vamos em frente, porque a obra de Deus não para.